grande propriedade fundiária estimulava a manutenção de práticas agrícolas insustentáveis no Brasil oitocentista. A possibilidade de plantar em outros terrenos não causava preocupação para os grandes fazendeiros, já que podiam contar sempre com novas terras cobertas com florestas primárias. A ideia da natureza como inesgotável, fonte provedora de recursos, não dava margem para a adoção de qualquer tipo de cuidado com a sua preservação. É comum a convicção de que a preocupação com os problemas ecológicos é algo bastante recente, com origem nos movimentos surgidos na década de 1970. Entretanto, as manifestações contra a destruição dos recursos naturais e a sua exploração de forma insustentável são muito mais antigas na história do Brasil do que se supõe. Na verdade, as questões ecológicas e os debates promovidos se encontram presentes na sociedade brasileira bem antes do surgimento da palavra ecologia. Na segunda metade do século XIX, o papel relevante das florestas como fator vital para a manutenção da atividade agrícola seria percebido mais claramente, se tornando objeto de debates sobre o assunto e projetos sensíveis às questões ambientais seriam apresentados. Para estes autores, a degradação do meio ambiente provocada pelas técnicas tradicionais de cultivo do café já era percebida. Não faltaram obras escritas criticando este comportamento que consumia os recursos do meio físico de forma não sustentável. Especialistas questionavam as práticas da chamada rotina da lavoura de café. Um deles foi Agostinho Rodrigues Cunha, em cuja obra intitulada Arte, Cultura e Preparação do Café, de 1844, fez críticas às técnicas utilizadas no cultivo do café. Em suas afirmações, ele ressaltou os danos ambientais das técnicas agronômicas tradicionais, principalmente com relação ao desgaste dos solos provocado pela erosão. O curioso é que suas críticas são apresentadas na década de 1840, quando os danos ambientais causados pelo cultivo do café não eram ainda muito visíveis. A maior parte dos artigos sobre os problemas ambientais gerados pela cafeicultura se manifestaria apenas algumas décadas à frente. Rodrigues Cunha sugeria que os pés de café fossem plantados na sombra de árvores maiores, o que teria reduzido a intensidade da destruição das florestas primárias da Mata Atlântica. Outra demonstração de discordância com a rotina dos grandes produtores de café pode ser encontrada em algumas edições da Revista Agrícola, editada pelo Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, na qual apresentavam-se críticas e também propostas para a modificação das práticas dos grandes produtores rurais. Algumas autoridades do Brasil imperial demonstravam indignação com os fazendeiros de café, sendo-lhes feitas duras críticas. Os impactos ambientais causados pela lavoura cafeeira tornavam-se gradualmente nítidos a partir da segunda metade do século XIX. A questão das técnicas de sombreamento dos cafezais e da adubação dos terrenos foi tratada em 1874 por artigos onde são ressaltadas as vantagens de se plantar mudas de café ao abrigo de árvores maiores que lhe proporcionassem sombra. Mais uma vez se destaca que evitariam a derrubada das matas e permitiria a utilização dos solos por períodos mais longos, diminuindo o avanço sobre a floresta. Sugestões como processos de adubação que permitiriam um aproveitamento mais duradouro das áreas cultivadas foram apresentados. Deste modo, os cafezais poderiam produzir até 40 anos, tempo suficiente para que a floresta secundária da Mata Atlântica, conhecida como capoeira, assumisse o aspecto semelhante à floresta primária. Logo, informação
era o que não faltava. Os esforços para reverter esta situação através da divulgação de informações pela imprensa ou por apelos públicos não foram bem-sucedidos. As críticas à rotina do cultivo do café, com sua prática insustentável, ganharam um razoável espaço na sociedade, sem, contudo, serem capazes de provocar mudanças na conduta dos grandes cafeicultores. A estrutura fundiária, baseada nos latifúndios, impediu que se preocupassem no trato do amanho da terra. A floresta era considerada abundante e com capacidade de exploração ilimitada. No último quartel do século XIX, tem início a decadência da produção de café no Vale do Paraíba Fluminense. O esgotamento do solo, o surgimento de pragas nas lavouras, somada à abolição da escravidão, provocou a falência de inúmeros barões do café. Da opulência à ruína, foram perdendo suas fazendas por dívidas em leilões. As gerações futuras pagam um preço caro por essas práticas agrícolas predatórias. As alterações antrópicas do médio vale do rio Paraíba do Sul no século XIX tiveram como uma de suas principais consequências a degradação dos solos da região. A bacia do Vale Paraíba, explorada em curto período, empobreceu o solo pela exaustão com uma planta insaciável. A degradação do meio ambiente modificou o regime de chuvas, alterando a sua regularidade e gerando períodos de seca, cuja duração levava até 8 meses. Atualmente, o cenário ambiental da região serrana caracteriza-se por extensas áreas de pastagens com manchas isoladas de capoeiras. Em aproximadamente 8 décadas, os cafezais substituíram a Mata Atlântica em grande parte da região serrana fluminense, provocando as mais profundas e extensas mudanças ambientais. A antiga diversidade natural do ecossistema foi substituída por uma única espécie de planta, o arbusto de milhares de cafeeiros, que tornou o ambiente muito mais vulnerável aos ataques de pragas e a adversidades climáticas, alterando de modo intenso o ciclo hidrológico. Os latifúndios se fracionaram e a maioria dos indivíduos que adquiriram propriedades nessa região migrou para a criação de gado leiteiro e de corte. Já os pequenos e médios proprietários, alguns para o gado leiteiro e outros para lavouras de culturas de ciclo curto. Após a rápida passagem do café ao longo do Vale do Paraíba, os cascos do gado entelham trilhas em forma de faixas em zigue-zague. O resultado destas ações é o surgimento de vossorocas e outras formas de erosão, que trazem à paisagem um aspecto de intensa degradação. A escravidão e a aculturação dos indígenas não foram as únicas páginas tristes de nossa história. A devastação ambiental foi igualmente uma herança maldita. Nenhum traço da floresta primária restou sobre os morros secos e amarelados da região serrana fluminense. Pode-se afirmar que em um período de 30 a 40 anos, o café mudou irreversivelmente um regime hidrológico típico de uma floresta tropical fluvial para o de uma savana.
Vale do Paraíba adormeceu após a fuga do café.